Que alegria se você está até aqui. Seja bem-vindo ao canal. Nós estamos fazendo todas as questões do Revalida, da primeira até a última questão, de todos os tempos, de todas as bancas, do INEP, o USP, o FF, o FMT. E é uma grande alegria de você estar aqui participando com a gente. Vamos, estudar juntos, vamos ser sucintos, porque hoje é um dia, né? Talvez ele esteja estudando bastante, ou talvez ele esteja descansando, mas eu digo, não pare, por mais que você esteja desanimado, cansado, sobrecarregado, confie, tá bom? Que vai dar tudo certo. E a gente vai ser bem sucintos hoje. Se você tiver algum comentário, alguma coisa para complementar, faça parte aqui, tá bom? Que a gente vai estar muito feliz em participar com você. Vamos ler. Vamos fazer 1.234 questões, né? Ah, era 1.235, só que uma saiu, né? Não sei por quê. E outra coisa, se você não assistiu os vídeos anteriores, assista, tá bom? E a gente vai começar esse vídeo agora. Eu espero que seja proveitoso para você, tá bom? Vamos aprender juntos, vamos fazer juntos. Essas questões são ao vivo. Pode correr o risco de da gente acertar, da gente errar, mas a gente nunca vai parar, tá bom? Vamos fazer juntos. Um homem, ó, questão de 2021. Um homem com 52 anos de idade procura atendimento médico em nível ambulatorial após 7 dias de uma internação hospitalar de 72 horas para a correção de uma hernia inguinal, na qual permaneceu 24 horas com sonda vesical de demora. O paciente encontra-se em bom estado de saúde, queixando-se de leve dor local de cirurgia e disúria 3 dias, além da palaciúria. Ao exame físico, a ferida operatória encontra-se limpa e apresenta dor à palpação profunda do hipogástrio. No exame, no mais, o exame físico é completamente normal, possui comorbidade, pois é diabético portador de epilepsia em uso de topiramato para essa última condição. O médico assistente solicitou uma urocultura, cujo resultado segue abaixo, né? Deu positiva para bactérias de Escherichia coli na urina, né? É resistente e sensível a cefoxitina, também é sensível a ertapenem e penem e sulfametoxazol trimethoprim. O que que esse paciente tem? Ele merece ser internado ou ele merece ser tratado em casa? Vamos ver aqui. Nesse caso, a conduta do médico deve ser prescrever um sintomático como fenazopiridina, internar e administrar cefoxitina, imipinem, internar, ou prescrever ambulatorialmente, sulfametoxazol, trimethoprim. Gente, vamos prescrever ambulatorialmente pelo fato do paciente estar estável hemodinamicamente. Vamos passar aqui 281, prova de 2011, revalida, INEP. A enfermeira de uma unidade básica de saúde aborda o médico para saber o que deve ser feito com o paciente que atendeu hoje. Trata-se de um homem recém-chegado do interior em tratamento de tuberculose e AIDS. O relatório é trazido por ele informa que há 5 anos iniciou a terapia antirretroviral. Há 6 meses iniciou o tratamento para tuberculose, não tendo apresentado tolerância a nenhum medicamento. A medida a ser adotada desse paciente é dar continuidade aos 2 tratamentos sob responsabilidade da equipe de saúde da família, dar continuada apenas a um antirretroviral, pois a tuberculose já foi adequadamente tratada, prolongar o esquema de tratamento para tuberculose, investigar, prolongar para 12 meses? Não. Investigar a situação dos comunicantes contra a tuberculose como forma indireta de avaliar a adesão do paciente ao tratamento. Encaminhar o paciente para tratamento conjunto com o serviço de referência local de ST, AIDS e de tuberculose. Gente, questão de 2011. Mas quando o paciente tem tuberculose e AIDS ao mesmo tempo, a gente precisa encaminhar, né, para o local de referência. Foi. Que legal. Passamos. 282, 2024, revalida INEP. Um homem de 39 anos, morador de rua, procura espontaneamente a unidade básica de saúde para atendimento. Ele relata sentir dores de cabeça. Afirma ser etilista, tabagista e nega o uso de bebidas alcoólicas. Desculpa. Ele é etilista, tabagista e nega o uso de drogas ilícitas. Seu exame físico, neurológico e psíquico apresentam-se sem alterações e sem critérios para enxaqueca. O paciente está com tosse produtiva há 8 dias e não sabe relatar perda de peso, apresenta pápulas com escoriações em membros superiores e abdômen. Nesse caso, qual deverá ser solicitado com prioridade de investigação diagnóstica? O paciente está com o que aqui, gente? Com uma tuberculose. O que que a gente vai fazer? A primeira coisa, tomografia, tiamina, tá? Bar
Teste de escarro ou sífilis? Gente, teste de escarro, né? Vamos passar. Se você sabia que era tuberculose, é isso aí. Precisamos estudar muito tuberculose, que tuberculose é um tema muito prevalente na prova do Revalida, tá? 2014, Revalida INEP. Vamos continuar aqui. Um paciente com 42 anos de idade é atendido no ambulatório da UBS com quadro de tosse, expectoração amarelada mais de 3 semanas acompanhado de febre vespertina. É submetido à realização de exame de escarro para pesquisa de bácilo álcool ácido resistentes, que é positiva com 3 cruzes em 4. Então deu positivo, né? Vamos continuar aqui. Informa que existe com a esposa que apresenta os mesmos sintomas. O casal não tem filhos e, diante dessas informações, a investigação da esposa deverá ser feita com realização de prova tuberculínica, radiografia de tórax PPD, encaminhamento para o posto de saúde, ou radiografia de tórax baciloscopia de escarro. Pessoal, se a esposa apresenta o mesmo sintoma, então prova tuberculínica, não, né? Nem PPD é a mesma coisa. Então, assintomáticos que tem que fazer PPD, que é tuberculose latente. Encaminhamento para posto de saúde? Não agora, né, gente? Vamos tratar essa paciente. Primeiro a gente tem que fazer o diagnóstico com radiografia e baciloscopia de escarro. Vamos passar? 2021, Revalida INEP. Um homem com 20 anos de idade, desempregado, reside na casa de madeira de um cômodo junto com pai, mãe e 5 irmãos. Ele procurou a unidade básica de saúde, a unidade de saúde da família, com queixa de tosse, febre, dispneia, há mais ou menos 2 meses. Inicialmente aos esforços, posteriormente ao repouso. Nega a tuberculose anterior, relata que o pai teve tuberculose, porém abandonou o tratamento 2 vezes. Há 6 meses, isso aqui é importante saber, né? Há 6 meses foi solicitado investigação dos contatos, considerando o reingresso após o abandono do tratamento do pai. Porém, nenhum dos membros da família compareceu à unidade para avaliação clínica e realizou os exames. No atendimento de hoje, o paciente realizou o teste rápido, o GG-IgM, de Covid e deu negativo. Aplicando as evidências científicas, os preceitos éticos legais, assinale a afirmativa com a melhor conduta. Realizar a avaliação clínica e coletar 3 amostras, não, são duas, né? Mas vamos continuar aqui para ver. Descarro para baciloscopia, teste rápido e cultura de descarro. Solicitar raio-x e orientar o uso de máscara de tecido. Não, não é de tecido, né, gente? Realizar 3 amostras. Eu já vou cortar aqui, que são 2 amostras, tá, gente? Eu vou ver aqui. Baciloscopia. hum, Tá, bora ver aqui. Realizar a avaliação clínica, 2 amostras de escarro para avaliar, é, realizar o teste rápido molecular para tuberculose e cultura de escarro de radiografia de raio-x e realizar o teste rápido de HIV, orientar o uso de máscara e agendar uma nova consulta e investigar os contatos. Vamos ver a outra. Realizar a avaliação clínica de 2 amostras de escarros, baciloscopia de escarro, raio-x, teste rápido para HIV, uso de máscara 95. Gente, eu vou colocar nessa daqui de máscara cirúrgica, tá bom? Vamos ver? Isso aí. Ao vivo, vamos seguindo aqui, 285 agora, questão de 2022. INEP revalida. Um paciente com 50 anos de idade encontra-se internado em um quarto de isolamento respiratório na enfermaria de pneumologia. Relatou na sua dimensão tosse há 6 semanas, febre, fadiga, sudorese noturna, perda ponderal, episódio de hemoptise dor torácica, tipo pleurítica. Você tá vendo que só tá caindo essa gama de tuberculose? Gente, tuberculose é um tema muito, muito, muito prevalente. Sempre prevalente. A ausculta pulmonar foram percebidos estertores finos, pós-tussivos nos ápices. Exames laboratoriais mostraram anemia, normocítica normocrônica e hipoalbuminemia. E radiografia de tórax foram visualizados infiltrados e cavitações no segmento posterior do lobo direito, superior direito. Aí tá na cara que é uma tuberculose, né? Diante do quadro clínico descrito, a hipótese diagnóstica mais provável é tuberculose extrapulmonar, tuberculose pulmonar latente, pulmonar pós-primária ou infecção primária. Gente, esse pulmonar não é porque não está fora do pulmão. Latente não é porque está tendo sintoma. Primária não é porque não é uma criança, né? Então é pós-primária, né? Isso aí, pessoal. Bora passar para 286 agora. Vamos até a 308 hoje. Vamos ser bem sucintos. Se você está até aqui, diga assim, hashtag aprovado, porque você é uma pessoa
Abençoada por Deus. Vamos seguir aqui. 2024 revalida. Um homem com 36 anos, em situação de rua, procura a unidade básica de saúde com queixas de tosse persistente, perda de peso, sudorese noturna e febre intermitente de 2 semanas. Diante desse caso, qual deve ser a conduta médica adotada? Solicitar exame bacteriológico de descarga juntamente com cultura e com testes de antimicrobiano, testagem de HIV para hepatites virais e para sífilis. Uma boa, né? É o escarro, cultura, o teste de acessibilidade, testagem de HIV, hepatite e sífilis, né? Morador de rua tem que pedir sempre esses exames, né? Solicitar, opa, desculpa. Solicitar radiografia de tórax em caso de alteração, prescrever medicamento. Gente, via tratamento diretamente observado. Não, né, gente? Tem que solicitar o bacillus, o escarro, cultura, teste de acessibilidade. E os outros exames também, né? Bacteriológicos. Em caso positivo. Pessoal, referência em pneumologia para tratamento multiresistente. Nem testamos para testar, como que a gente vai já dizer que é multiresistente? Solicitar bacteriológicos carro, testar de HIV para hepatite virais, sífilis, caso seja confirmado a presença de tuberculose, tratamento diretamente observado. Gente, temos que solicitar o escarro, cultura e o teste de sensibilidade antimicrobiana, tá bom? Vamos ver aqui. É isso mesmo. É escarro, cultura e sensibilidade, tá? Vamos passar. 1087, 2025, ó, questão fresquinha, revalida INEP. Homem de 40 anos de idade procura o UBS relatando que está com tosse produtiva há 3 meses associada a febre vespertina e perda de peso. Nega histórico de tuberculose na UBS e é realizado o teste rápido molecular para tuberculose no escarro com resultado positivo e resistência à rifampicina. Diante disso, esse paciente é encaminhado para o ambulatório de referência de tuberculose no município. Nessa situação, a conduta médica baseada no teste rápido molecular é inadequada ou é adequada? Gente, o teste rápido molecular tem que ser feito na unidade básica de saúde. Então, a conduta foi certa, então foi adequada. Agora, bora ver aqui. Adequada sendo desnecessário aguardar a baciloscopia no escarro. O encaminhamento do paciente deve ser cancelado, deve ser iniciado o esquema básico imediatamente. Aqui, ó, é adequada, né, o que o médico fez. Sendo desnecessário aguardar a baciloscopia de descarga, o encaminhamento do paciente deve ser mantido e deve ser feito um novo teste rápido molecular, além de cultura e teste de acessibilidade. Era isso que eu estava falando, gente. Você tem que fazer o teste rápido molecular, que é o teste rápido, né? Você precisa saber se está positivo ou negativo. Aqui deu positivo, né? Com resistência à rifampicina. Agora você tem que solicitar a cultura e tratar mesmo esperando, né? é, Mesmo esperando os resultados da cultura e tal, mas você tem que tratar o paciente. Vamos ver? É isso mesmo. Vamos passar para a próxima. 2022. Revalida INEP. Um homem com 24 anos de idade é trazido ao acompanhamento médico regular na USF de referência possui diagnóstico de HIV há um ano, acompanha- acompanhado no Centro de Saúde de Referência Municipal de HIV/AIDS. Hoje, busca atendimento na USF com queixas de perda de peso nos últimos 3 meses, nota que suas bermudas estão folgadas. Durante a anamnese, informou que há 3 semanas está com tosse ocasionalmente, apresentando sudorese noturna. Traz consigo exames laboratoriais e de imagem realizados há cerca de 7 dias. Radiografia de tórax com presença de infiltrados e cavidades no lobo superior direito. Prova tuberculínica positiva. Baciloscopia de escarro com presença de raros bacilos ácido resistentes. A região onde se encontra o SF apresenta índice elevado de tuberculose, paracoccidemicose, criptococose e toxoplasmose. Diante desse quadro, o diagnóstico e exames complementares adequados para comprová-lo são, respectivamente, um paciente que tem HIV, perda de peso há 3 meses, informa que está com tosse e sudorese noturna. O que que é isso, pessoal? Isso aí mesmo, tuberculose pulmonar. Criptococose não, paracoccidomicose não, toxoplasma não e tuberculose pulmonar, teste rápido molecular para tuberculose. Tem até
Eu acho que é esse daqui mesmo. Tem um que é um teste que é tanto para uma pessoa que tem HIV e tuberculose ao mesmo tempo. É alguma coisa L, alguma coisa, eu esqueci, gente, desculpa. Ao vivo é assim mesmo. Bora seguindo. Bora. 289, 2022, revalida INEP. Um homem com 48 anos de idade busca atendimento da saúde da família devido ao quadro de tosse produtiva há cerca de 2 meses associado à perda de peso e dores noturna. O paciente refere ter voltado a morar com os pais há uma semana, depois de ter ficado em situação de rua nos últimos 3 anos, devido a um conflito familiar, um episódio de conflito familiar. Refere ter procurado pronto atendimento há um mês, quando foi pesquisar amoxicilina 500 miligramas de 8 em 8 horas por 10 dias sem melhora do quadro. O médico de família solicita então a realização de teste rápido molecular para tuberculose, o resultado foi positivo, e sendo negativa a resistência à rifampicina. Nesse caso, a conduta para o paciente é solicitar a cultura de estar e aguardar o resultado para iniciar o tratamento. Não, gente, nunca aguardar. Referenciar para a unidade terciária e, para iniciar o tratamento após o resultado. Não. O negócio de após aqui é complicado. Iniciar o tratamento básico com rifampicina, isoniazida, não havendo pirazinamida e etambutol, não havendo necessidade de coleta de cultura. Precisa, né, gente? Iniciar o esquema básico de rifampicina, RIP, né? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. E avaliar o caso após o resultado da cultura de descargo e do teste de sensibilidade. É isso mesmo, né, pessoal? 2022, questão bem atual. Vamos passar aqui. 290, 2016, revalida INEP. Um homem com 30 anos de idade, morador de rua, há 5 anos, é trazido pelo agente comunitário de saúde para atendimento no consultório de rua. Apresenta emagrecimento não quantificado, sudorese noturna e tosse produtiva há pelo menos 2 meses. Não sabe informar a ocorrência de febre e tem história de 3 abandonos prévios de tratamento para tuberculose. Nessa situação, qual deve ser a conduta adotada? Encaminhar o acolhimento para o albergue ou abrigo e iniciar o esquema básico para tuberculose com a administração supervisionada diária da medicação em razão da alta probabilidade da doença em atividade. Referenciar o paciente para internação hospitalar para investigação diagnóstica devido à situação de vulnerabilidade social. Caso o resultado de cultura de micobactéria com teste de sensibilidade seja positivo, iniciar o tratamento. Não, né, gente? A gente já tem que iniciar o tratamento rapidamente. Encaminhar o paciente para o acolhimento em um albergue ou abrigo, realizar o investigação ambulatorial de tuberculose multiresistente, além de aguardar o tratamento, o resultado da cultura de micobactéria e do teste de sensibilidade para definição do esquema de tratamento. Não, gente, a gente tem que começar o tratamento e logo após, se tiver alguma sensibilidade, né, se for multiresistente, aí a gente faz alteração. Mas a gente tem que começar. Referenciar o paciente para internação hospitalar por 2 meses, no mínimo. Caso a baciloscopia seja positiva, reiniciar o esquema básico para tuberculose até o resultado da cultura de micobactéria com o teste de sensibilidade. Se for evidenciada a resistência, modificar o esquema. Gente, que linda essa questão, né? Que linda. 2016. Vai, 2012, revalida INEP. Uma mulher de 29 anos iniciou tratamento para tuberculose pulmonar cavitária há 2 semanas com esquema RIP. Durante a consulta, para avaliação dos exames solicitados, o médico observa que o teste confirmatório para a detecção de HIV é positivo. Nesse contexto, além do aconselhamento da paciente para a testagem parceira, a conduta mais adequada para a paciente é manutenção do tratamento para tuberculose e caminhar para o serviço de referência, mantendo o acompanhamento da paciente. Suspensão do tratamento da tuberculose, já nem vou ler o resto, suspensão temporária terapêutico para a tuberculose, alteração do tratamento prolongado, duração de 9 meses. Rifampicina, 7 meses não, né, gente? Vamos ver aqui. Substituição. Não, gente. Vamos continuar aqui, ó. Manutenção tuberculose e encaminhamento para o serviço de referência, né? É isso aí, pessoal. Gente, eu vou falar. Tipo assim, tem algumas coisas que a gente fala assim, pô, isso não é capaz de cair, porque são coisas muito
muito mais além que os nossos estudos. Eu vou falar uma coisa, uma verdade para você aqui que talvez alguém nunca te falou. Nem o especialista mais especialista em todas as especialidades, ele sabe de tudo. Ele erra também questões. Então, se você errou alguma questão, não fique triste, não fique desanimado, porque nós somos seres humanos e a gente aqui está passivo de erro, tá? Revalida 2021 INEP. Um paciente em tratamento para infecção de HIV há 5 anos com boa aderência ao tratamento e carga viral indetectável em exame realizado há um mês, procurou a unidade básica de saúde para a consulta médica. O médico, no atendimento, verificou que a paciente trouxe resultado do exame de descarga que mostrou presença de bacilo ácido resistente, valor de referência negativo. Foi feita há 10 dias. Foi verificado que a cultura ainda não havia ficado pronta. Frente a esse caso, o médico deveria suspender o tratamento contra o HIV, iniciar o tratamento de tuberculose? Não, manter o tratamento contra a, a infecção do HIV e iniciar o tratamento da tuberculose antes do resultado da cultura. Isso aí, né? Suspender o tratamento do HIV? Não, não. Gente, nunca suspenda o HIV, mesmo em qualquer situação. E iniciar o tratamento de tuberculose. É... Vamos ver. É isso aí, pessoal. Bora passar mais um. 1993, 2017, revalida INEP. Uma criança com 4 anos de idade, cujos pais são diagnosticados com tuberculose pulmonar, está em acompanhamento na UBS. Ela apresenta o cartão vacinal completo, crescimento e desenvolvimento estão adequados e está assintomática. Isso aqui é importante. Realizou radiografia de tórax, que não apresentou alteração, e o PPD. É isso aqui que tem que fazer uma pessoa assintomática. PPD e radiografia de tórax. A radiografia de tórax, que apresentou em duração de 5 milímetros. Considerando o quadro clínico dessa criança, o tratamento de tuberculose latente com uma profilaxia deverá ser realizado ou não deverá? Deverá, né, pessoal? Que já passou de 5 milímetros, pois ela apresenta duração de PPD em 5 milímetros e ausência de tuberculose. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Os dois deverá, pois os pacientes são bastante livres de tratamento de tuberculose. Não, gente, tem que fazer. Qual é o tratamento para tuberculose latente, pessoal? Escreve aí, ó, se você não sabe, rifampicina mais isoniazida. Então, rifampicina com isoniazida é o tratamento de tuberculose pulmonar latente. Passamos 294, 2013. A unidade básica de saúde de uma pequena cidade é responsável pela atenção de um asilo municipal. Em uma das visitas ao asilo, o médico atende um homem de 78 anos de idade com quadro de tosse produtiva há aproximadamente um mês. O paciente dorme em um quarto com outros 3 idosos. Na instituição vive ao todo 23 idosos. Fez uso de antialérgico, azitromicina, opa, desculpa, de 500 miligramas por 5 dias, sem melhora. Após a coleta de descarro, é feito diagnóstico de tuberculose pulmonar e início imediato. Qual a conduta a ser adotada em relação aos contactantes? Os 3 idosos dividem o quarto, com o paciente índices devem ser tratados para tuberculose. Calma. Todos os contatos devem coletar 2 amostras de escavo. Calma. Somente os sintomáticos respiratórios devem ser investigados para tuberculose. Contatos assintomáticos devem realizar a prova tuberculínica ou todos os contatos devem realizar a radiografia de tórax. Então, aqui, como todos eles estão assintomáticos, o que que você tem que realizar com um paciente assintomático? Qual é o manejo diagnóstico que você tem que realizar com um paciente que está assintomático de tuberculose pulmonar latente? Fazer o PPD, né? A prova tuberculínica, para você ver se há a possibilidade de tuberculose mesmo, para a gente fazer o tratamento, mesmo que seja latente, né? Vamos seguir aqui, 2024. Revalida INEP. Uma mulher de 50 anos reside na região sul e procedente de estado da região amazônica há cerca de 30 dias. Comparece à unidade básica de saúde com quadro de febre alta, calafrios e dor de cabeça há um mês. Relata que inicialmente atribuiu os episódios diários de febre e calafrios à adaptação da mudança brusca de temperatura. Então, calma aí. Passando 15 dias, a febre passou a correr a cada 48 horas. É, Tem início súbito e seguida de muito calor e sudorese abundante.
Ela atribuiu esse sintoma à menopausa, percebeu aumento do volume abdominal e relatou episódios de náuseas e vômitos que não impediram de ingerir líquidos, porém recentemente levaram para procurar o BS. Nega sangramentos, dispneia, alterações neurológicas e outros sintomas. Ao exame físico, observa-se irregularidade geral, mucosas escoradas, temperatura 40,2, abdômen doloroso, difusamente fígado palpável a 2 centímetros do reboto costal direito e baço palpável a 3 centímetros do reboto costal esquerdo, restante do exame físico normal e sinais vitais sem alterações. Considerando o caso, assinale a alternativa, a alternativa que apresenta a pós-diagnóstica mais provável ao exame laboratorial a ser solicitado e a conduta apropriada. Gente, que coisa, né? Fazer questões surpresas é desse jeito. Tá num tema, já muda de tema aleatoriamente, sim. Eu sou uma pessoa extremamente aleatória, então eu tô me sentindo em casa agora com essas questões. Enfim, vamos continuar aqui. O que que esse paciente tem, né? Mora na região amazônica, que é uma informação extremamente importante. Tá com febre alta, calafrios e dor de cabeça. Passou a correr a cada 48 horas, febre terçã, né? Aquela vespertina. Que é isso, galera? Malária, chikungunya, febre amarela ou doença de Chagas? Malária, né, pessoal? Malária, o que que você tem que fazer? Hematoscopia com esfregagem de sangue periférico, uso de antimalárico e medida de suporte. Prova prática. Gente, se você fizer malária, você tem que saber as situações, como agir, anamnese, diagnóstico, exames laboratoriais, tratamento, como que é o pós-tratamento, como que funciona a tomada de medicação, né, o antimalárico, porque você pode tomar, como você está tendo vários vômitos, você pode arrancar retirar a medicação antes dela fazer surtir efeito. Então, se você vomitou antes de 60 minutos, você tem que tomar novamente a medicação. Mas caso o tempo passou, é porque gerou efeito. Vamos passar? Gente, são muitos detalhes que a gente vai conversar melhor depois, né? Vamos seguir aqui. Um homem, ó, questão de 2014, Revalida Neto. Um homem com 24 anos de idade, geólogo, irá viajar em expedição Amazônia Legal daqui 20 dias, onde deverá passar cerca de 2 meses em localidades diferentes, coletando amostras de solos para sua tese de doutorado. Ele procurou a OBS do seu bairro para informações de profilaxia da malária. Qual a conduta adequada nesse momento para garantir a segurança desse paciente? Solicitar ao paciente seu itinerário e pedir que ele retorne em 2 dias para que seja informado acerca da conduta adequada, pois a estimativa do risco do viajante de criar malária no destino deve levar em consideração a incidência de parasitária anual. Orientar o paciente a vacinar-se pelo menos 10 dias antes da viagem. Gente, não existe vacina para malária, tá? Não existe essa profilaxia. Orientar o paciente a tomar as seguintes medidas de proteção contra as picadas de mosquito, use roupas claras, com manga longa, use mosquiteiro, impregnado com piretroides, uso de repelentes à base de dietilmetaloamida, principalmente ao amanhecer e ao pôr do sol. Acho que é o contrário, né? É ao pôr do sol ao amanhecer. Não é do amanhecer até o pôr do sol. Informar o paciente que a medida de prevenção mais segura contra a malária é a quimioprofilaxia, que consiste no uso de drogas maláricas em doses subterapêuticas. O esquema não previne, no entanto, plasmódio. O plasmódico é o perigoso, gente. O recado de falcíparo, o Vivax e Ovale. Então é isso, né? A gente tem que falar, fazer o itinerário. A unidade tem que saber onde que você tá, porque pode ter pontos de focos de malária, né? Nesse local. Então é isso. Ó, foi até uma discussão aqui, né? 50%. Mas eu já vi essa questão anteriormente, por isso que eu já sei dela, né? Que é do pôr do sol ao amanhecer. Então é durante a noite que os pernilongos começam a atacar, né? Os mosquitos. Desculpa a palavra. Vai, 2013, Revalida INEP. Um homem com 29 anos de idade reside na cidade de grande porte da região sudeste, onde trabalha como administrador de empresa. No final de semana,
vai viajar para um município da região norte, preocupado com as informações sobre a ocorrência de malária na região, procurou a unidade básica de saúde para receber informações quanto à profilaxia da malária. Na consulta com o médico, não relatou nenhum problema de saúde e informou que iria permanecer no município por 10 dias. O médico de saúde da família explicou a ele a forma de transmissão da malária, os sintomas da doença e orientou quanto à profilaxia. A orientação adequada a esse usuário é não viajar, uma vez que a profilaxia deve ser iniciada uma semana antes da chegada da zona de transmissão de malária e onde não haveria tempo hábil para a profilaxia fosse capaz de oferecer a proteção no dia de sua chegada. Especificar as medidas de proteção individual e prescrever crioprofilaxia com a combinação de atovaquona e Proganil para reduzir o risco de efeitos colaterais. Orientar quanto às medidas de proteção individual, prescrever profilaxia de mefloquina de 250 miligramas semanalmente, iniciando imediatamente ao uso de medicamento. Informar sobre as medidas de proteção individual e prescrever quimioprofilaxia de 2 comprimidos de cloroquina por 2 semanas durante o período em permanecer na área com transmissão de malária. Pessoal, nunca vi em relação à profilaxia, quimioprofilaxia. Deixa eu ver esse aqui. Orientar quanto às medidas de proteção individual, como não se aproximar de área de risco após entardecer. Aqui, ó, entardecer, gente. E logo ao nascer do dia. Então é esse jeito, entendeu? É ao entardecer, ao nascer do dia. Usar roupas claras, mangas longas, aplicar repelente na parte do corpo, exposta e utilizar mosquito para dormir. Gente, tem como essa questão tá errada? Pelo amor de Deus? Vamos seguindo aqui. Mais uma. 298, 2023. Uma paciente de 26 anos de idade procura a unidade de família, de saúde da família, com quadro de febre 39 graus há 3 dias associado a cefaleia, intensa mialgia, náuseas e vômitos. Relata que não havia procurado atendimento antes, pois suspeitava que fosse um quadro gripal ou alguma intoxicação alimentar. Porém, no dia da consulta, apresentou exantema principalmente nos membros inferiores. Ao exame físico, a paciente encontra-se em regular estado geral com temperatura de 38, anictérica, acianótica, sem auscultas, sem alterações auscultas cardíacas e pulmonar, abdômen sem alteração apresentando exantema, mácula papular no dorso, mais intenso nos membros inferiores, acometendo as plantas dos pés, que nota edema. Além da presença de picadas na região tornozelo e panturrilhas, é, durante a investigação epidemiológica, a paciente afirma ter ido a uma trilha com o namorado na semana anterior em região de Cachoeiras, onde acamparam. Considerando-se a principal suspeita diagnóstica, além de notificar o caso, por ser uma doença de notificação compulsória, o médico deverá solicitar em relação à paciente a reação de imunofluorescência indireta, RIF. Então, qual é o caso dessa paciente aqui, gente? É uma paciente com febre, com exantema papular no dorso, que acometeu planta dos pés, né, edema, picadas na região do tornozelo e panturrilha. Que animal é esse? É o famoso carrapato, né, gente? A febre maculosa, ela causa isso, né? A febre maculosa brasileira, ela tem como a etiologia do Rickettsia, Rickettsial, eu acho que é mais ou menos isso. Ele é feito, vamos ver aqui. É, Vamos ver aqui. Considerando a principal suspeita diagnóstica, além de notificar o caso por suspeita de notificação compulsória, o médico deverá solicitar em relação ao paciente o RIF, né? Imediatamente, repetir o exame de 14 a 21 dias, iniciar o tratamento com doxiciclina, imediatamente orientar o namorado a observar o aparecimento de sintomas. A princípio é isso, né? Bora ver. Imediatamente e solicitar em 14 a 21 dias, iniciar o tratamento de ceftriaxona? Não, né, gente? Imediatamente sem necessidade de repetição de exame. Precisa, né, repetir os exames. E o namorado não precisa ser tratado, né? Vê?
A partir do sétimo dia de sintomas e repetir o exame entre 14 e 21 dias, iniciar o tratamento com ceftriaxona imediatamente, orientar o namorado e observar o aparecimento de sintomas. Gente, não é com ceftriaxona, tá? É com doxiciclina, o tratamento para febre maculosa. Eu não sei se é 100 miligramas, mas depois eu vou ver, gente. Depois eu vou anotar aqui para estudar melhor sobre isso aí, tá bom? Vamos avançar aqui. 2015. As questões rivalizam sempre aquelas questõezinhas, né? Gigantes. Mas tá bom. Um homem de 35 anos de idade procurou serviço de emergência por apresentar febres e dores musculares há 3 dias. As dores se concentraram principalmente nos membros inferiores. Ele relatou que há cerca de 24 horas vem observando escurecimento da urina. Sem redução do volume urinário, apresentou 2 episódios de hemoptise nesse período. Negou doenças crônicas e informou que não faz uso de medicação. O exame clínico revelou regular estado geral, equitérico e hipocorado. Frequência cardíaca normal, pressão normal, respiratória um pouco aumentada, está com febre também. A ausculta pulmonar permitiu detectar murmúrio vesicular ativo com crepitações difusas. Abdômen, no abdômen mostra-se doloroso a palpação em mesogástrico e hipocôndrio esquerdo. Hematócrito baixo, hemoglobina baixa, leucócito aumentado, plaquetas baixa, ureia aumentada. Você tem que sempre marcar as coisinhas. Creatina aumentada, sódio normal, potássio está um pouco diminuído também. CPK era isso que eu queria ver. Está bem aumentado. Bilirrubina também é bem aumentada. Bilirrubina direta extremamente aumentada. Indireta também está aumentada. TGO e TGP aumentado. A radiografia de tórax realizada na admissão ilustrada a seguir, vê a imagem. De acordo com o quadro escrito e as informações apresentadas, cenário alternativo que apresenta respectivamente e pós-diagnóstica a conduta a ser estabelecida a partir desse momento. É o que? Uma leptospirose, pneumocistose, febre tifoide ou colangite esclerosante primária? Pessoal, um paciente que está com dores musculares, e principalmente na panturrilha, com esse de exame quitérico, fígado palpável, febre, CPK. Aqui, não esqueça de, na prova prática, você solicitar os exames importantes, tá bom? Que se tivesse no máximo 10 exames, o que que você faz? Vai solicitar todos? Não, você vai solicitar os importantes. Para leptospirose, vai pedir um teste sorológico para leptospirose. E o restante? Gostaria de um hemograma, um PCR, um VHS, gostaria de bilirrubina, total, direta, indireta, gostaria de CPK, gostaria de TJ, GP, fosfatase gama GT, urina tipo 1, urocultura. Você vai pedir esses exames assim, e vai ser bem específico para você. Aqui, qual é a clínica? Né? Leptospirose, reposição de potássio, porque está baixo, e também uma diálise peritoneal precoce. Bora ver se é? É isso aí, pessoal. 92% acertou juntamente conosco. Se você está fazendo junto comigo aqui, se você chegou até agora na questão 300, questão 300 é uma questão que, se você chegou até aqui, você é mais que um vitorioso, você é um vencedor, você é um campeão. Então, escreva aí nos comentários, hashtag aprovado, hashtag campeão. Tá bom? 2014, revalida INEP, um homem com 35 anos de idade é removido para o hospital após a entrada em uma unidade de pronto atendimento, com quadro súbito de calafrios, febre alta, mialgia intensa, principalmente panturrilhas. Que é isso, gente? Eu nem precisava ler o resto, mas eu vou ler por vocês, tá bom, familiares? Deixa eu colocar aqui o carregador. É, vamos continuar aqui. Familiares informaram que o paciente residia em área de alagamento ocorrido recentemente. Ao dar a entrada no hospital, foi solicitado hemograma completo que revelou leucocitose, neutropenia, desvio esquerdo, radiografia de tórax, pneumotinite artificial. Foi informada antibiótico terapia endovenosa com oxicloronato de potássio associado à claritromicina. No terceiro dia de internação, o paciente evoluiu com piora do quadro clínico sem oligúria, aparecimento de icterícia, hipocalemia e elevação do nível sério de ureia, creatinina, CPK, creatinofosfoquinase. Eu sempre peço, o CPK sempre você tem que pedir, tá bom? Leptospirose. O exame físico evidenciou hepatomegalia e diátese hemorrágica.
paciente evoluiu com insuficiência respiratória aguda e necessidade de intubação orotraqueal em que foi visualizado sangramento de vias aéreas. Nova radiografia de tórax mostrou áreas de condensação alveolar difusas e foi realizada uma ultrassonografia renal que evidenciou risco aumentar de tamanho e congenicidade normal. Qual é a principal hipótese diagnóstica? Dengue, rentavirose, leptospirose ou febre macular? Leptospirose, gente. Primeira frase você já mataria aqui, né? Essa panturrilha aqui. 2014. Bora. 301, 2024, Revalida INEP. Um homem com 18 anos, residente em área urbana da região sudeste, sujeita à inundação, chega a pronto-socorro durante o período de chuvas. Ó, período de chuva. Você nunca pode ver. Sempre tem que assinar um alertazinho na sua cabeça, tá bom? Aquele velho. Aquela velha lâmpada. Tem que estar bem iluminada. Queixando-se de febre, mal-estar, mialgia e desconforto abdominal há uma semana. Refere também que há 4 dias sentiu pior da mialgia e surgimento de colúria. Ao exame físico apresenta estado geral regular, hidratado, hipocorado e quitérico. E sufusão hemorrágica conjuntival moderada. Está com febre, 38 graus, taquicárdico, a pressão está normal. Verificam ainda dor à palpação dos músculos dos membros inferiores, abdômen flácido, doloroso, a palpação do hipocôndrio direito. E presente hepatomegalia. Resultados dos exames laboratoriais registram hematócrito baixo, hemoglobina baixa, plaqueta baixíssima, bilirrubina direta, aumentada, com predomínio de indireta, né? É, creatinina, ureia aumentado, sódio normal, potássio diminuído, TGO-TGP aumentado, CPK aumentado. Você viu que é basicamente as mesmas coisas, né? Qual é a hipótese diagnóstica mais provável? É isso aí, pessoal. Vamos passar. Esses exames aqui, ó, se você quiser, ó, até pode tirar um print aqui, porque são esses aqui que eu tô falando que você tem que pedir lá na hora, tá bom? Eletrólitos e o restante. 2020, Revalida INEP. Um homem com 24 anos comparece à unidade básica, unidade de saúde da família de seu bairro há uma semana que iniciou o quadro de tosse produtiva de febre 38 graus e inapetência. Afirmou que faz uso regular de antirretrovirais, tratamento HIV/AIDS há 2 anos. Houve emagrecimento nos últimos 6 meses, sem alterações na ausculta pulmonar e cardíaca no exame físico. Qual deve ser a conduta médica para diagnóstico desse paciente, além de solicitação de radiografia de tórax? Solicitar teste rápido molecular, caso haja alteração no radiografia de tórax. Solicitar teste rápido molecular, e se negativo, indicar a cultura de escarro com teste de sensibilidade, solicitar teste molecular de tuberculose e cultura de escarro com teste de sensibilidade na primeira consulta. Solicitar teste rápido molecular de tuberculose e cultura de escarro com teste de sensibilidade somente se resistência à rifampicina. Gente, você já tem que pedir tudo de vez. Teste rápido molecular, cultura de escarro e com teste de sensibilidade. Na hora. Na primeira vez, você já vai fazer esse pedido tudo já. Porque essa clínica ela é muito, muito sugestiva de tuberculose, entendeu? Vamos passar. 2021. Um homem de 37 anos com HIV/AIDS, diagnosticado há 3 anos, compareceu à consulta com o médico da UBS próximo de sua casa, trazendo resultados dos exames solicitados na consulta anterior. O teste rápido molecular para tuberculose feito por ISAR confirmou diagnóstico de tuberculose pulmonar e sensibilidade à rifampicina. Vamos continuar aqui. Eu gosto de marcar, né? Marcar é muito bom. Carga viral apresentou 98 cópias por mililitro. Nessa situação, o médico deverá avaliar eventual resistência a HIV aos retrovirais e o uso para depois desse resultado iniciar o tratamento de tuberculose. Gente, não pode demorar. Você tem que tratar. Avaliar eventual resistência a HIV aos antirretrovirais em uso sem atrasar o início do tratamento da tuberculose. É isso aí. Avaliar a eventual resistência aos antirretrovirais não é necessário, pois a carga viral é menor que 100 mil cópias. Não, né? É necessário sim. Avaliar a resistência do HIV através de quantificação do sinifônico CD4. Pessoal, ao vivo, você comigo aqui, e a gente vai seguir juntos. Vamos ver, 2021, Revalida INEP. Um paciente de 35 anos de idade, vivendo com HIV/AIDS há alguns anos, sem adesão à terapia antirretroviral indicada, TAV, é internado no hospital de média complexidade com quadros de trosse produtiva, febre, dor torácica e associados à imagem radiológica compatível com condensação
em base direita, sendo indicado tratamento de amoxicilina clavulanato. Revendo os exames na admissão do paciente, o médico que atende percebe que tem um infiltrado radiológico que evoluiu para cavitação, com área de cavitação, o que leva a considerar a hipótese diagnóstica de tuberculose pulmonar atípica. Decorrente da presença de imunossupressão, visando a proceder à investigação diagnóstica para o caso indicado, a recomendação mundial de saúde é que teste diagnóstico de primeira linha para tais pacientes com doença pulmonar ativa, tendo vantagem de detectar resistência antimicrobiana seria pesquisar barra resistente no carro, realização de ensaio de gama interferon no sangue periférico, amplificação automatizada de ácido nucleico, ensaio de expert no SCAR ou cultura de SCAR. Gente, esse ensaio de expert aqui, ó, do teste de tuberculose, é o que precisamos, né? Amplificação automatizada. Essa questão eu já fiz já, 2021, né? Você que não fez as questões de revalida ainda, eu peço para que você faça, porque ela é muito boa para você. As provas sempre se repetem, né? Não estou falando que ela se repete em questão de questões assim, de repetir a mesma questão, mas a ideia ela é a mesma. Você viu tuberculose, quantas questões que a gente fez agora? Mulher de 33 anos de idade, desempregada, refere deglutição há 2 semanas e meia, com pior acentuada há 3 dias, tendo tem tido um pico de febre aferida há uma semana que coincidiu com uma discreta irritação e embaçamento visual no olho esquerdo. Refere-se a portadoras do vírus HIV há 11 anos. Tem um histórico de tratamento prévio de pneumonia por pneumo, pneumocites girovese. Apresentava placas esbranquiçadas na mucosa jugal, sem outros achados significativos. O hemograma inicial mostrava uma panstopenia e endoscopia digestiva alta mostrou erosões lineares confluentes recobertas por fibrinas, ocupando toda a circunferência do órgão e gastrite enantematosa. Qual é a medicação mais adequada? Pessoal, a gente vê aqui que o paciente está com uma discreta irritação, né? Tal, placas esbranquiçadas. Tá com uma candidíase também, é, bucal, né? Mas o que complica aqui é uma complicação da pneumocites girovese, que é o citomegalovírus, né? Que pode dar mastopenia, erosões no esôfago e entre outras complicações. Então, qual o tratamento aqui para a citomegalovírus? Fluconazol, ganciclovir, pantoprazol, sulfamethoxazol, trimetoprim. Ganciclovir, né, pessoal? É isso aí, vamos passar. 2014, Revalida INEP. Vamos ver aqui. Um paciente com 40 anos de idade, natural e procedente do Rio de Janeiro, relata que há cerca de 2 meses vem apresentando febre superior a 38,5, cefaleia, anorexia, artralgias, emagrecimento e mal-estar. Realizou algumas consultas ambulatoriais e foi submetida a diversos exames complementares, radiografia de tórax, função hepática, urinocultura, sorologias para síndrome de mononucleose, sorologias para anti-HIV, PPD, velocidade de VHS, né? Velocidade de hemossedimentação, sem esclarecimento diagnóstico, internado no Hospital Geral para diagnóstico, para investigação, e na histórica patológica pregressa, a paciente refere varicela aos 5 anos de idade, episódio de infecção de garganta na infância. Nega viagem recente, história familiar de diabetes mellitus e de câncer não especificado. Ao exame apresenta frequência respiratória de 20, frequência cardíaca normal, pressão normal, temperatura de 38, estado geral preservado, mucosas hipocoradas, norma hidratadas e escleróticas anictéricas. Aparelho respiratório multivesicular universalmente distribuído e ausência de ruídos adventícios. Ausculta cardíaca, ritmo cardíaco regular em 3 tempos, B4, sopro histórico, três cruzes, 3 em 6, né, em foco mitral sem radiação. É flácido com fígado palpável, 2 centímetros reboto costal. Hepatimetria de 14 centímetros, baço palpável a 2 centímetros reboto costal esquerdo. Os exames complementares mais adequados para esclarecer o diagnóstico dessa paciente são. Gente, eu tava em outra cabeça, minha cabeça estava em outro lugar. Tava lá em tuberculose. Aí eu pego e vejo essa cena aqui, a gente começa a falar assim: que é isso? Pelo amor de Deus. Pessoal, uma paciente que tem febre,
Tá sendo bem inespecífico, né? Tem o sopro cardíaco, sopro sistólico, né? É, hepatoesplenomegalia. Isso não é tão comum. Mas o que que seria isso, pessoal? O que que você acha que seria isso? Se você pensou comigo que era uma endocardite infecciosa, você acertou, viu? O que que a gente vai pedir? Hemoculturas para micobactérias e fungo, tomografia computadorizada de tórax. Se a pessoa está com problema no coração, a gente vai pedir o quê também, né? Precisa de linfoblastos em sangue periférico e aspirado de medula. Precisa de hematozoários em sangue periférico e teste sorológico de Ildal. Hemoculturas para germes comuns e ecografia, ecocardiograma transesofágico. Isso aí, né, pessoal? Vamos passar juntos. Vamos passar juntos para 307. 2025, revalida INEP. Homem de 48 anos é encaminhado a um hospital para investigação de febre persistente na história patológica pregressa. O paciente tem o diagnóstico de retocolite ulcerativa. A fundoscopia direita identificada lesão arredondada com bordes eritematosos pálido, medindo cerca de 8 milímetros de diâmetro. É, tem problemas visuais, né? Durante o exame físico, além de palidez cutânea e mucosa, sopro cardíaco sistólico de baixa intensidade. São constatadas hemorragias subungueais e alguns quirodáctios. Com base nesses achados clínicos, a hipótese diagnóstica mais provável é endocardite infecciosa, leucemia mieloide aguda, vasculite leucocitoclássica ou lúpus eritematoso sistêmico. Homem, lúpus difícil. Vasculite, também acho, não fala muito. Leucemia não fala nenhuma linfonodomegalia, nem nada, mas fala de sopro cardíaco e febre. Endocardite, né, pessoal? É isso aí. Se você tá comigo até agora, fala assim, ó. Hashtag sou mais que vencedor. Gente, olha o tamanho dessa questão do Revalida. Para finalizar com chave de ouro. 2016, Revalida NEP. Um homem de um hospital terciário recebeu. Um médico do hospital terciário recebeu um homem com 38 anos de idade, pintor de paredes, transferido de um hospital do interior do estado devido ao quadro de febre vespertina e dispneia aos médios esforços quando teve início há 20 dias. Nos últimos 5 dias evoluiu para dispneia de repouso e passou a apresentar edemas em membros inferiores, oligúria e dor em pulmão direito. Antes do quadro atual, o paciente era ígio, não apresentava comorbidades e não fazia uso de medicamentos e substâncias ilícitas. Ao exame físico, observa-se icterícia, palidez cutânea e mucosa. Revela sobre sistólica em área mitral e radiação para axila grau 3 da escala Levine. A escala de Levine você sabe qual é, né? É aquela que o paciente ele fica inclinado um pouco para frente, né? Se eu não me engano. Pressão arterial 110 por 70, frequência também está no limite. A ausculta pulmonar revela estertores crepitantes bilaterais nas bases pulmonares. Constataram-se linfonodos não palpáveis na cadeias inguinais cervicais, balso palpável, hepatomegalia, 4 dedos de repouso costal na linha hemoclavicular. Pulsos simétricos regulares presentes em todos os membros, castigo positivo em membros inferiores, em regiões maleolares. Lesão avermelhada dolorosa na palma esquerda, cerca de 2 centímetros. Exame realizado no hospital de onde o paciente foi encontrado mostra a seguir. Hemocultura positiva para enterococos. Ó, hemácias normal, hemoglobina baixa, hematócrito baixo, VCM também está no limite, né? Leucocitose aumentada, com predomínio de neutrófilos segmentados, exame de urina sem leucostura, hematura, hemoglobina 4, PCR aumentado, ureia aumentada, creatinina aumentada, bilirrubina aumentada, indiretamente aumentada. E é isso. Vamos ver aqui. Ecocardiograma transtorácico, prolapso mitral regurgitante e radiografia do tórax infiltrado bilateral em ápices pulmonares. Olha o tamanho dessa questão, gente. Mas selecionamos as partes mais importantes. Qual é a conduta indicada nesse caso?
ultrassom de abdômen, prova sorológica de atividade reumática, ecocardiograma transtorácico ou tomografia. Pessoal, um paciente que está com endocardite infecciosa, a gente tem que fazer o quê? Um ecocardiograma. E qual é o tratamento? Ampicilina e gentamicina com ajuste de dose para a função renal. Vamos ver? É isso mesmo. Se você chegou até aqui, diga é, hashtag aprovado. Gente, muito obrigado por mais um dia de vídeo, né? Mais um dia que você está aqui participando comigo. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha muita paz, muito amor, que sua família seja unida, muito feliz, tá bom? E eu estou aqui para agradecer e para dizer que não acabou. Vamos seguir firmes juntos aí nessa rumo à aprovação, tá bom? Fique em paz e tenha muita saúde, descanse e nos vemos numa próxima, tá bom? Tem os vídeos anteriores e também tem os vídeos posteriores. Então, assista todos e até mais. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.